Olá, alunos. Agora a gente vai fazer uma aula sobre momento de uma força. Também denominado torque. Tá? Vocês vão ver em alguns livros o símbolo de momento ou o símbolo torque, utilizado essa letra grega que é o tal. Tá? Nós vamos preferir usar o M, tá certo? Bom, o que vem a ser momento de uma força ou torque, né? Vamos colocar aqui um parafuso, né? E vamos colocar aqui uma chave de boca. Bom, o parafuso, como nós sabemos, ele deve realizar um movimento circular em torno de si para poder ser apertado, ou no outro sentido para ser desassociado ele, né? Não posso falar. E o que acontece? Aqui nós vamos entrar num sistema que faz parte da mecânica rotacional, né? Então, porque nós estamos fazendo giros, né? E para que isso possa ocorrer, esse giro possa ocorrer, se eu aplicasse uma força aqui, por exemplo, acontece o giro? Não vai acontecer o giro. Se, por exemplo, aplicasse uma força aqui agora, vai acontecer o giro? Não acontece giro nenhum, né? Você vai empurrar o parafuso, mas você não vai desapertar ou apertar ele. Então, o que acontece? Nós vamos ter que aplicar uma força fazendo 90 graus, né? Então, toda vez para existir um momento de uma força, nós precisamos de um braço, nós vamos chamar de R, porque faz parte do raio, né? E nós vamos precisar da força. Então sempre vai precisar dessas duas grandezas. Essas duas grandezas, elas são vetoriais. É importante falar isso. Tá? Mas, por enquanto, nós não vamos utilizar essa grandeza vetorial. Tá? Nós vamos colocar só M e F. Tá? Aí depois vocês vão entender melhor. Mas é importante respeitar o vetor posição, né? No caso aqui do tamanho desse braço, e a força está atuando aqui, tá? Tem que formar 90 graus ou projetar formando 90 graus. Vamos lá, vamos supor que essa chave ela tenha 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros, e a força aplicada, vamos supor que seja de 30 newtons. Enfim, o momento ele sempre vai ser o raio vezes essa força, tá? O momento, o raio vale 0,2, a força vale 30, então o momento vale 6 newton metro, tá? Como eu coloquei aqui em metro, fica newton metro. Se tivesse em centímetro, ficaria newton centímetro, tá certo? Então é importante analisar essa situação. Então eu estou aplicando um momento de 6 newton metro, não é newton por metro, sim newton metro, tá? E por que a gente aprende momento de uma força? Porque nós estamos pensando sempre na regra, né, no princípio da alavanca. O que é uma alavanca? Vamos lembrar? Será que seria possível a gente levantar um elefante? Vou colocar a tromba dele aqui, né? Rabinho. Levantar com uma alavanca? Bom,
Então, o que acontece? Poderíamos sim, né? E o princípio da alavanca depende do que? De um eixo de rotação. Então, essa chave ela está tendo um eixo e nós temos o braço, né? Então, esse daqui, essa chave, ela funciona como uma alavanca, né? Onde você pode aplicar força em qualquer lugar desse braço, desde que ela seja perpendicular, né? Perpendicular é aquela que forma 90 graus, né? Beleza. Agora, vamos pensar numa outra situação. Nós temos aqui, vamos supor que essa chave ela está emperrada e você só tenha uma força de 30 newtons para poder desemperrar esse parafuso, né? E o que geralmente as pessoas fazem, né? As pessoas acabam aumentando o braço, né? Colocam uma emenda ou pega uma chave um braço um pouco maior, ou geralmente essas chaves às vezes tem uma possibilidade de você colocar uma chave de fenda aqui, ou uma barrinha, alguma coisa assim, colocar uma chave de fenda, né? E você pode aplicar uma força aqui, né? Então aqui você tem um parafuso, é o mesmo parafuso, só que agora vamos supor que o raio passou a ser de 50 centímetros, ou seja, 0,5 metros. E vamos aplicar a mesma força, né? A força de 30 newtons. Então o momento vai ser igual a raio, né, que é o braço, vezes a força. O momento, o raio é 0,5 e a força é 30. Então o momento vai ser de 15 Newton metro. Então veja que com a mesma força que você fez aqui, você vai dar uma possibilidade de giro maior para esse parafuso, tá? Para ser mais preciso, mais do que 2 vezes, né? 2 vezes e meia o valor. Tudo bem? Então eu posso ter momento no sentido horário ou momento no sentido anti-horário. O momento no sentido horário poderia ter momento no sentido anti-horário. Depende de onde eu vou aplicar essa força. Então, se eu vou aplicar aqui para baixo, estou fazendo então algo que está no sentido horário. Se eu aplicar para cima, eu vou fazer um momento no sentido anti-horário. Beleza? Então, entenderam o que vem a ser momento? Momento ele é igual a um braço, né, um sistema que está em possibilidade de rotação. É o produto entre o braço vezes a força que está perpendicular a esse braço e a posição onde ele está. Certo? Então, pois bem, vamos agora para algumas outras aplicações e vamos entender o que isso vem a ser no sentido de equilíbrio dos corpos, né? Para a tela. Vamos pensar o seguinte, uma gangorra. A gangorra é o mais fácil de explicar, né? Vamos supor que tem uma tábua em cima dessa gangorra, uma tábua que tem um peso desprezível. É importante falar que o peso é desprezível. Vamos supor que a gente tem aqui um menino, está na gangorra. Esse menino tem 30 quilogramas e nós temos uma menina, né? Sai aqui, né? Vamos lá. O que acontece? Vamos supor que eu quero saber quanto deve ser o peso da menina, ó, a massa, né? Lembrar que 30 kg é a mesma coisa que praticamente 300 litros, né? Vamos lá.
Vamos colocar as distâncias aqui. Nós temos um eixo, lembra lá? Então eu tenho possibilidade de rotacionar essa gangorra para cá como para cá, né? Então a menina pode subir ou descer, e o menino também pode subir ou descer. Então é um sistema que é possível ter momento, né? Então nós temos um braço aqui e temos um eixo. Vamos pensar, esquece da menina agora, vamos pensar no menino. Se aqui tem 2 metros, e aqui eu não sei quanto tem a distância da menina. Aliás, eu sei, vamos colocar um valor aqui. Vamos colocar que seja 2,5 metros. O quanto que deve ser o peso da menina para que possa equilibrar? Bom, se o braço fosse igual, 2 metros aqui, 2 metros aqui, teria que ser o mesmo peso do menino. Mas qual que é agora o peso da menina? Vamos ver? Então vamos fazer o momento para o menino. É a força. Então a força, lembra que a força peso ela é para baixo. Ela tangencia não, ela forma 90 graus com a tábua, né? Então é o raio, que na verdade é o braço, vezes a força. O raio vale quanto? Que é o braço? 2. E a força vale 300. Então, o momento que o menino está aplicando é um momento no sentido anti-horário. Momento no sentido anti-horário. Que é de 600 Newton metros. Então, e agora nós temos que pensar no equilíbrio. E o equilíbrio, no momento, é em relação ao giro que está acontecendo. Então tem alguma coisa que está girando com 600 Newton metros. Não é para a esquerda ou para a direita, mas sim para o sentido anti-horário. Então a menina, eu não sei o peso dela. Mas eu sei que para poder equilibrar com o menino, ela tem que fazer o mesmo momento no sentido horário. Então o momento é igual ao tamanho do braço vezes a força. O momento eu sei o valor, tem que ser 600, né, para poder ter o equilíbrio. E o raio, que na verdade é o braço do eixo, sempre é do eixo até onde está a força, tá? Não é o tamanho da tábua inteira, mas é do eixo até onde está a força. Vai ser de quanto? Então no caso aqui é 2,5 vezes a força, que é a força peso, né? Então F é igual a 600 dividido por 2,5, certo? Então a força, peso dessa menina, ela tem que ser de 600 dividido por 2,5, é a mesma coisa que 1.200 dividido por 5, aqui vai dar 2, solta 2, 4, 0, 240 newton. Ou seja, a menina deve ter 24 kg, né? Então, lembra lá que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, para poder equilibrar esse sistema, a menina tem que ter nessa posição 240. É claro que se ela estiver em outra posição, já não vai equilibrar. E se a gangorra fosse um pouco maior aqui, ela ia acabar levantando o menino mesmo pesando menos, tá? Vamos fazer a prova aqui, ver se o momento está correto. Então, o momento do menino é 600 Nm. E vamos ver da menina. Momento é igual a força vezes x, né? Ou x vezes força, ou r vezes... Estamos usando r, né? R vezes força. O momento, o raio é 2,5, a força é 240, e o momento é 600 Nm. Só que para o sentido horário. O horário
e aqui do menino foi anti-horário. Então, há um equilíbrio. Então, para ter o equilíbrio, a somatória das forças x, y, z tem que ser igual a zero, e do momento, a somatória de x, y, z também tem que ser igual a zero. Professor, mas vamos observar a situação aí. A menina pesa 240 e o menino pesa 300. Como que a somatória das forças dá igual a zero? Bom, vamos desenhar aqui. Então, o menino, ele está aqui, né? E a menina está aqui. A menina é 2,5 metros e o menino 2 metros. O menino tem 300 newton e a menina tem 240 newton. Então, o menino tem o peso aqui de 300 newton e a menina possui 240 newton. Então, lembra que eu falei que a somatória das forças tem que estar igual a zero? Então, 300 para baixo, 240 para baixo, vai dar 540. Quem está sustentando esse 540? É o apoio aqui. Então, eu tenho que colocar que tem uma força vindo daqui, que é uma reação, uma força de reação que é de 540 newton. Então, com isso, a somatória das forças é igual a zero, né? Então, F, que é igual a menos 240, porque está para baixo, menos 300, mais 540, que é igual a zero. Então, o sistema está em equilíbrio. Vamos agora pensar que o momento também tem que ser igual a zero, né? Daí nós falamos sempre assim, que o momento no sentido horário, ele é negativo e no anti-horário é positivo, tá? Porque segue o sentido positivo dos quadrantes, né? Lembram lá? Os quadrantes, né? Lá da trigonometria. Nós temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, tudo que gira no sentido anti-horário é tido como positivo, tá? Porque ele vai seguir no sentido dos quadrantes. Então, vamos lá. O menino tinha um momento que era menos 300, porque está no sentido, ele está mais 300, né? Está no sentido anti-horário. E a menina tem, não é 300, 600, né? Mais 600 e a menina tem menos 600. Então o momento é igual a zero. Se, por exemplo, essa multiplicação 240 vezes algum número fosse maior do que o que dá aqui o produto, não estaria em equilíbrio, tá certo? O sistema, se fosse possível, ele ia ficar girando ad eterno, né, se não tivesse o chão. Beleza? Então, tem que entender uma coisa, que para que possa existir o giro, é preciso ter o torque ou o momento, tá certo? E para que fique em equilíbrio, o momento tem que ser igual a zero, né? A somatória dos momentos. Vamos para mais um exemplo. Olha lá, vamos supor que agora nós temos aqui um apoio. Pode ser um banquinho, né? É uma tábua, nós não estamos contando o peso dela, nós temos aqui um apoio, e aqui nós temos um braço que vale 2 metros, tá? E uma pessoa vai pegar e vai se posicionar aqui, uma pessoa de, vamos colocar lá, 400, uma criança, 480 newton de peso.
Eu quero saber quanto de peso o apoio A vai suportar e quanto de peso o apoio B vai suportar. Bom, se esse menino estivesse exatamente no meio, eu saberia que 240 de um lado e 240 do outro. Mas o menino está numa distância de 1,5 metro de ar. Certo? Bom, tem algum eixo aqui? Não tem um eixo, mas eu posso imaginar que o A pode ser o meu eixo, né? Então eu tenho aqui uma força para baixo. Vamos imaginar, se o A é o eixo, então nós vamos pensar como que esse sistema gira em torno de A. Então esse peso, vamos pensar que aqui é o eixo, o braço vem para cá. Então o peso está girando no sentido horário, certo? E o apoio aqui, ele tem que girar no sentido anti-horário para poder equilibrar o momento. Então eu vou colocar R novo, vou colocar força B, tá certo? Então nós temos o peso, que é 480. Deixa eu ver aqui. E nós temos a reação de B que nós não sabemos, tá? Bom, nós sabemos que para ter o equilíbrio, o momento no sentido horário vai ser igual ao momento no sentido anti-horário, certo? Então, no sentido horário, nós temos a criança, que é 480, vezes o braço, na força, vezes o braço, não, o braço vezes a força. Então, vamos lembrar? Então, o momento é igual ao raio vezes a força, é igual ao raio vezes a força, né? Então aqui o raio do que está sentindo no sentido horário vale 1,5. A força 480. Agora, quanto vale o raio daqui até aqui? 2 metros, até onde está a reação, né? Porque se não tivesse a reação, esse sistema ia ficar girando ad eternamente no sentido horário, né? Então tem uma força segurando ali. E essa força nós não sabemos qual que é o valor. Então 480 vezes 1,5 é igual a 2 vezes F. Então F é 1,5 vezes 480 dividido por 2. F é igual a 240 vezes 1,5. Então 240 vezes 1 vai dar 240, mais a metade, que é 120, né? Vai dar então 360. Então a força de reação é 360 newton, que é a força de reação. Então veja bem, nós temos então aqui um apoio, né? Nós temos um menino, né? Que tem um peso de 480 newton. Nós temos uma reação aqui de 360, aonde? Aqui no B, né? Então vou chamar aqui de força B, né? Que é a reação de B que a gente descobriu. 360 newton. Bom, e quanto vale a reação em A? Lembra? O somatório das forças tem que ser igual a 0. Então, eu tenho positivamente 360 menos 480. E eu tenho ali no caso, de forma positiva, uma força A, né? Que eu tenho que ter aqui uma força de reação. Só que eu não coloco na hora de montar
o momento. Por quê? Porque um deles acaba sendo o eixo. Então, ou seja, a somatória das forças tem que ser igual a 0, 360 menos 480 mais FA. FA é igual a 120 Newton. Tranquilo? Vamos usar mais um exemplo. Vamos supor agora aqui uma vara de pesca, né? Então tem uma mão aqui, uma outra mão segurando aqui. Essa mão nós vamos chamar ela de eixo. Então nós vamos fazer uma bolinha aqui. Vamos supor que a vara tenha 2,5 metros, tá? E tem um peixe que o pescador vai ter que puxar. Então tem um peixe aqui, né? O peixe ele é de 2 kg, tá? Ou seja, 20 newtons, né? E eu quero saber qual deve ser a força que ele deve puxar a vara a fim de equilibrar esse sistema na horizontal. Vamos supor que aqui tenha 1 metro de distância. Vamos supor que ele está segurando a 1 metro de distância. Eu quero saber quanto é a força que ele vai ter que fazer. Então, se eu falo que aqui é o meu eixo, vamos lá, momento no sentido horário tem que ser igual ao do anti-horário. Daí, nós vamos ter então a força aqui do peixe, que é 20 newtons, que está no sentido horário. E nós temos a força agora aqui da mão do pescador, que vai ter que girar no sentido anti-horário. Beleza? Então, só para a gente compreender melhor, tá? Então, o momento é o raio vezes a força, que é igual ao raio vezes a força. Vamos lá, no sentido horário, então nós temos 2,5, porque é a distância daqui até onde está a força, vezes a força de 20, que é igual, quanto que é o sentido anti-horário? Nós vamos ter o valor de 1 e a força esse é F. Então aqui vai dar 50, então F vai ser igual a 50 newton. Beleza? E vamos fazer agora uma análise, né? Então, nós temos aqui 20 newtons do peixe. O pescador tem que puxar com uma força muito maior, é de 50 newtons. E será que está batendo a ponta? Então tem 20 para baixo e 50 para cima. Essa outra mão aqui, embora ela seja o eixo, ela já tem que puxar para baixo com 30 newtons. Depois um pouco maior. Porque a somatória das forças tem que ser igual a 0. Tá? Então tem 50 newtons para baixo, 50 newtons para cima. Certo? Vamos agora para um outro exemplo. Vamos supor que nós temos aqui uma travela, né? E tem uma cordinha aqui. Tá? Aqui é um sólido, como se fosse de madeira, alguma coisa assim do tipo. Tá? E bem no meio nós vamos ter aqui uma força qualquer, tá? Vamos supor que essa barra ela tenha uma certa dimensão, tá? Ela tenha 5 kg. Onde está o centro de gravidade dessa barra? Exatamente no meio. E vamos supor que essa barra tenha
0,8 metros, tá certo? E aqui essa corda está formando 37 graus. A pergunta é: qual é o valor da tração nessa corda? Bom, como eu falei para vocês, tem que formar 90 graus a força. E a tração aqui, ela forma 90 graus com o braço? Não forma, né? É claro que o eixo já é aqui. Então, só que, lembra? A gente poderia fazer isso aqui. FY, FX. O FX faz girar alguma coisa? Né? Aliás, eu acho que é melhor colocar TF, TX. Né? Olha lá, TX e TY. Certo? Não posso decompor esse vetor. Então, quem que está aqui formando 90 graus é apenas TY. O TX está puxando essa barra, mas ele não causa momento, né? Então, quem causa momento é aquele que forma 90 graus com a biela aqui, né? Com essa trava que está aqui. Certo? É importante dizer que aqui até aqui é 0,8, então daqui até aqui é 0,4. Vamos lá. Momento no sentido horário é igual ao momento no sentido horário é igual ao anti-horário. No sentido horário, bom, se a barra tem 50 kg, bem no meio dela aqui vai ter 50 N. Então 0,4 é a distância daqui até aqui e a força de 50 N. Dessa forma, agora no sentido anti-horário nós temos TY vezes toda a barra aqui, né? Quanto que é a distância daqui do eixo até onde está o TY? 0,8. Logo, o TY vai ser igual a 25 N. Professor, mas TY não é o valor da tração da corda. Então vamos lá. Vamos lembrar que TY é T vezes o seno de θ. TY, o valor de TY nós temos, né? 25 é igual ao T, que é o que eu quero descobrir, qual é a tração da corda, e o seno de 37 graus é 0,6. Então a tração é igual a 25 dividido por 0,6. Tração é igual a, deixa eu ver quanto tá. Dividido por 0,6. Então aqui, fazendo o calculador, 41,67. Beleza? Então é isso, tá? Então fica assim. Nós vamos fazer um próximo vídeo falando mais sobre a dimensão dos corpos, tá? E colocando mais alguns outros aspectos aí para o momento de força, tá? Até mais.